Olá amigos, amiguinhas, que Deus abençoe a todos e que Jesus, com seu amor e sua luz, nos fortaleça a cada amanhecer com o espírito de sabedoria. Que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso Evangelho Dominical, o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Vamos lá nos itens 16 a 18, Instruções dos Espíritos. A indulgência. No item 16, Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não torne conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que com a aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com a perfídia intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo nesse caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e muitas vezes velados. Quando criticais, que consequências se há de tirar de vossas palavras? Há de não teres feito o que reprovais, visto que estais a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos. Sede, pois, severo para convosco, indulgente para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Então, anátema seria excomunhão, né? Então, vós que clamais aí excomunhão para alguém, você teria falta mais graves. Sede indulgente, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Então, o que é indulgência? Indulgência é uma das virtudes que caracteriza o verdadeiro cristão e que se expressa pela postura completamente compreensiva que se adota perante as faltas e imperfeições do próximo. Ser indulgente é saber relevar, perdoar, esquecer, dissimular diante de tudo que possa ser reprovável no comportamento dos semelhantes. Que benefício proporcionamos ao próximo sendo indulgentes? A indulgência que demonstramos em nosso comportamento pode sensibilizar o coração das pessoas, concitando-as a se melhorarem e a proceder também com indulgência. E isto propicia a que se regenere de suas possíveis faltas. A nossa indulgência tem ainda o efeito salutar de fazer com que o próximo se sinta merecedor da solidariedade alheia, e isto o torna feliz. E quanto a nós próprios, que benefício ela nos proporciona? A conquista do coração do próximo, de sua amizade, além do bem-estar que experimentamos decorrente da certeza de que procuramos cumprir o mandamento divino contido no amai-vos uns aos outros. A pessoa indulgente torna-se simpática, angariando o reconhecimento daqueles que a cercam, e isto é motivo de júbilo para ela. Sendo indulgente, não estaremos acobertando o erro que deve ser corrigido? É evidente que o erro deve ser corrigido. Entretanto, a justiça divina age com misericórdia, permitindo que o pecador se regenere por si mesmo. A nossa indulgência para com ele o auxiliará a despertar essa realidade.
Se Deus é indulgente para conosco, com mais razão ainda devemos sê-lo com relação ao nosso próximo. É difícil ser indulgente? Sim. Em face do estágio evolutivo que nós nos encontramos, ainda é mais fácil criticar os atos do próximo do que elogiar algum comportamento seu. Daí a necessidade urgente de cultivar essa virtude. Hoje, a evolução nos força a compreender que somos todos interligados por dependência de ordem moral e espiritual. Precisamos compreender os outros, entender as situações alheias e auxiliar sempre para sermos também auxiliados. Irmão Saulo, lá no Instrumentos do Além, no livro A Lâmpada Acesa. Por que não devemos ser indulgentes para com nós mesmos? Porque os nossos defeitos requerem atenção persistente e rigorosa. Quando somos indulgentes conosco, estamos na realidade dissimulando as nossas imperfeições e persistindo no erro. Busquemos então perquirir a própria consciência a fim de avaliar que há de ruim em nós que precisa ser corrigido. Então, perquirir seria investigar. Então, precisamos investigar a nossa própria consciência, a fim de avaliar o que há de ruim e que precisa ser corrigido. Prescreve-nos o Evangelho que devemos, no próximo, enaltecer-lhe as qualidades em nós, buscar o que há de ruim e corrigir. Que sentimento desperta a indulgência? A indulgência atrai, ergue, acalma e aquieta os corações tumultuados pela consciência culpada. A expectativa de compreensão minimiza o amargor do erro. E o rigor? Que sentimentos atrai? O desânimo, o afastamento, a tristeza e a irritação. A expectativa de reprimenda conduz à hipocrisia proposital. No item 17. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, amai-os, a perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos os anjos da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos, e revelando-as assim aos olhares daqueles que não podem tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueças nunca de lhes dizer, pelos pensamentos, mas, sobretudo, pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos han ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente o ouvido de vossas ofensas? Ouvido que vos deixaria no nada, porquanto se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, Ele não puniria, exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem ainda menos do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhes pedis é o favor de suas graças, para não reincidir nele, é a força de que necessita para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento a reparação. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com o estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levai-lhes simultaneamente com o perdão o amor. Fazei por eles o que pediríeis fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substituí a cólera que compusca pelo amor que purifica. Pregai exemplificando essa caridade ativa e infatigável que Jesus vos ensinou. Pregai-a como Ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra,
visível aos olhos corporais e como ainda a prega incessantemente desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso Calvário, em cujo cimo está a glorificação. João, bispo de Bordeaux, de 1862. Então, o que é indulgência? Indulgência é uma das virtudes que caracteriza o verdadeiro cristão e que se expressa pela postura complacente, condescendente, compreensiva que se adota perante as faltas e a imperfeição do próximo. Ser indulgente é saber revelar, perdoar, esquecer, dissimular diante de tudo que possa ser reprovável no comportamento dos semelhantes. Por que é necessário julgar com severidade as nossas próprias ações? Porque a nossa felicidade só é edificada mediante ações voltadas para o bem. Daí a necessidade de julgar com bastante rigor os nossos atos, a fim de corrigir os desvios e selecionar aqueles que efetivamente nos conduzem ao bom caminho, tomando-os por conduta. Quanto às ações do próximo, compete-nos apenas relevá-las, deixando a Deus o encargo de julgá-las. Com quem em especial devemos usar a indulgência? Com todos os nossos irmãos, sem qualquer distinção. Esse sentimento doce e fraternal, que deve nortear o nosso comportamento, é para ser estendido a todos os que nos compartilham a existência. Jesus, ao nos prescrever que amássemos uns aos outros, não estabeleceu quaisquer condições ou limite para isso. Por que devemos ser indulgentes para com os outros? Porque precisamos igualmente de indulgências, já que não somos perfeitos. Ademais, o nosso Pai, pela sua infinita bondade, usa constantemente de indulgência para conosco. A indulgência que Deus se utiliza para conosco constitui o efeito reversivo da indulgência que usamos para os nossos semelhantes. Que efeito produzirá a nossa indulgência no próximo? A nossa reação pacífica e compreensiva diante de suas faltas poderá contribuir para sensibilizar o coração, concitando-o a corrigir-se e a trilhar o caminho do bem. A indulgência para com o próximo tem como função clarear-lhe o raciocínio, renovar-lhe o modo de pensar e de ser e amparar-lhe a caminhada. Perdoar é suficiente para nos libertar? Não. É um grande passo, porém não suficiente. A lei de Deus, que é de amor, nos impõe o dever de não só perdoar, mas, acima de tudo, de auxiliar os nossos inimigos, através da oração, de pensamentos fraternos e de atos que lhes ajudem a encontrar a felicidade. Muitos criminosos se regeneram sob o amparo e a orientação caridosa de suas ex-vítimas, movidos que são pelo influxo da lei do amor. No item 18. Caros amigos, sede severo convosco, indulgente para com as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar para poderdes galgar o cume da montanha do progresso. Por que então haveis de mostrar-vos tão clarividente com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos dos vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça.
O verdadeiro caráter da qualidade é a modéstia e a humildade, que constitui em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em alguma de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses iluminados está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Dufet, bispo de Nevers, Bordeaux. Então, ser indulgente significa fechar os olhos para os defeitos alheios? Não. O significado de indulgência vai além. Significa devemos buscar a centelha divina que habita o ímã de cada um de nós e, desse modo, revelar e enaltecer os bons sentimentos e as virtudes do próximo. Deixar de praticar o mal não basta para evoluir. É necessário também e principalmente que faça todo o bem ao alcance em favor do próximo. Nisso está o verdadeiro caminho da felicidade plena. De que modo a indulgência constitui uma forma de se praticar a caridade? A indulgência tem por objetivo a prática de atitudes que visam a promoção do bem-estar do próximo. Constitui-se, por isso, uma das sublimes maneiras de se expressar a caridade. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver cada um apenas superficialmente os defeitos do outro e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Os Espíritos nos recomendam praticar a caridade tanto para o próximo como para nós mesmos. De que forma podemos ser caridosos para conosco? Reconhecendo os nossos próprios defeitos e corrigindo-os enquanto é tempo, poupando-nos assim de dores e sofrimentos maiores. O Espiritismo vem nos lembrar a obrigação que temos de nos corrigir constantemente. Nos recomenda o Evangelho. Essa responsabilidade, contudo, é bem maior para aquele que já tem noção desse dever. Encerramos aqui mais uma parte do capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Um bom domingo a todos e que Jesus nos abençoe.